dia, a paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. Quero deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor Larentes, também ao evangelista Célio, superintendente da escola dominical, ao evangelista Eber, coordenador da escola dominical. Nesse trimestre estaremos trabalhando a lição da editora Betel, Sermão do Monte. Autor da revista, Bispo Abner Ferreira. Estudaremos hoje a lição número 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Vamos ler o texto áureo, verdade aplicada, os objetivos e os textos de referência. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Verdade aplicada. O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização, do amor ao próximo. Objetivos da lição. Ensinar que devemos ajuntar para a eternidade. Devemos discernir entre o que é eterno e passageiro e listar as necessidades do reino como prioridade. Leremos os textos de referência que se encontram em Mateus 6, 19 a 23. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Iniciaremos pelo nosso texto áureo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que o vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Nós vemos em Romanos 8, 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele, o nosso Pai eterno, não poupou o Filho e deu a nós, trazendo salvação através de sua morte e de sua ressurreição, então o Senhor é um Deus tremendamente maravilhoso, grandioso, por isso que Ele vale muito mais do que ouro, do que pedras preciosas. Amém? Pedi as grandes coisas e as pequenas vos serão acrescentadas. Pedi as coisas celestiais e as terrenas serão dadas também. Então, o nosso dever é buscar as coisas celestiais. Quando buscamos as coisas dos céus, o reino de Deus, aqui na terra o Senhor acrescenta, o Senhor aumenta, o Senhor abençoa, supre todas as necessidades. Vamos para a introdução. Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais, em comparação com as coisas materiais. Seu enfoque
está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Depois de tratar das práticas espirituais, como esmolas, oração e jejum, longe dos holofotes, no lugar secreto, Jesus volta a sua atenção para o testemunho público dos súditos do reino. Nós estudamos sobre o dar, ofertar as esmolas, a oração e o jejum. Então, no Sermão do Monte, o Senhor vem orientando os seus discípulos e, consequentemente, nós que somos seus discípulos, estamos também aqui aprendendo juntamente com o ensino do Sermão do Monte. Aquele que vive em secreto, na presença de Deus, deve reverberar seu testemunho de forma pública diante dos homens. Quem somos determina o que fazemos. Às vezes, nós achamos que podemos imitar ou fazer algo similar, mas ele não tem a produtividade real de como, quando nós estamos realizando a obra do Senhor com um testemunho íntegro perante o Senhor, o testemunho. Primeiro, quem nos justifica e dá testemunho de nós é o nosso Senhor. E quando Ele agrada do servo dele, Ele faz com que aqueles atributos que foram dados através de Cristo para o servo, aquela glória, aquele agir, aquele fazer, o realizar, o cuidado com a obra vai reverberar, vai multiplicar, vai atingir através do testemunho de uma forma pública. Todos olharão e dirão: este verdadeiramente é um servo do Senhor, essa verdadeiramente é uma serva do Senhor. Que possamos ser testemunhos verdadeiros dele aqui na terra. Amém? O tópico 1. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Primeiro, o tesouro no céu. Essa passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas, materiais. Como em todo sermão, o cerne da questão é o coração. Um coração puro buscará os tesouros celestiais. Antes, vamos observar essas 4 perguntas. Onde você coloca seus tesouros? Como são os seus olhos? A quem você serve como Senhor? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Essas 4 perguntas, no desenvolver dessa lição, eu espero que você tenha se encontrado. Aonde estão os teus tesouros? Como são os olhos, seus olhos, e a quem você serve? E o que é que está em primeiro lugar em sua vida? Agora sim, o item 1.1. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. O conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente pobreza ou riqueza. Quando fala em acumular tesouros no céu, Jesus fala de não ter como objetivo acumular riquezas terrenas que perecem. Jesus dá 2 ordens e um esclarecimento. Primeira ordem negativa e a segunda ordem positiva. A primeira negativa: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. A segunda, positiva: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. A primeira, a negativa: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam.
Jesus não está condenando a riqueza, pois quando esta vem do fruto, como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Não está condenando você por usufruir dos benefícios do seu trabalho. O que ele condena é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. A ganância desmedida e a avareza mesquinha. Os tesouros, eles são dados para serem repartidos. Os tesouros nos são dados para serem repartidos e não para serem egoisticamente acumulados. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. O problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. Possuir dinheiro e com ele usufruir de toda a bênção que é promovida através de um trabalho justo, honesto, com ele vai a bênção do Senhor e o Senhor acrescenta. Mas quando há ganância e quando há avareza, pensa que vai enriquecer e está empobrecendo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que possamos administrar os bens que o Senhor nos dá nesta terra, para glorificar o nome dEle sobre todas as coisas e também aqueles que são necessitados e necessitam da nossa ajuda. A instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira em algo que é perecível. Muitos morrem ricos, até sem herdeiros, e não usufruiu na vida tudo que aquela riqueza poderia trazer a ele e a outrem. Assim eram os fariseus. Eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Seus corações estavam totalmente apartados de Deus. A visão do fariseu, ou o trabalhar deles, o agir deles, era voltado para as coisas terrenas. Mas o coração dele estava apartado de Deus. Mateus 15, 7, 8 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vemos que Jesus fala em Mateus, quando ele cita Isaías, quando havia dito e vivia o mesmo mal. Vamos ver, Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, o Senhor não quer que cumpramos mandamentos. O Senhor deseja que nós o honremos com os nossos lábios, mas o nosso coração tem que estar acompanhando essa honra. Porque se eu falo com os lábios e mensuro uma palavra boa, mas o meu coração não está junto, então a palavra da boca se torna vazia. Ela não cumpre o efeito a que deveria ter sido quando o coração vai junto com a palavra. Por isso que nós temos que ter um coração contrito na presença do Senhor. E a um coração contrito, o Senhor não rejeita. Jesus usou esse versículo de Isaías para descrever o judaísmo do seu tempo. Então, aparentemente, eles estavam achando que estavam no auge, ensinando, porém o Senhor os repreende, chamando de hipócritas. Como a lição passada nós já mensuramos sobre hipocrisia, amém? Neste mundo corremos o perigo de estar mais apegados
as coisas que nos separam de Cristo. Isto é, ser mais apegados às coisas materiais, às pessoas ou qualquer coisa que nos dê segurança ou prazer. Deus sabe que precisamos de certas coisas para viver. Não é errado possuir coisas, errado é permitir que as coisas nos possuam. Há pessoas que são presas, elas amam os bens materiais. Há pessoas que veneram um carro, há pessoas que veneram casa, há pessoas que têm um amor aos bens materiais mais do que a esposa, aos filhos. Eles muitas vezes estão em segundo plano, terceiro plano, e o primeiro plano é aquele carro, é aquela casa, ou um outro bem qualquer, material, que preenche o coração, mas o coração preenchido com coisas materiais se torna vazio e insaciável. Que o Senhor nos guarde de ter tal sentimento. Item 1.2. Evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. A palavra traduzida por ferrugem ou mofo significa literalmente o que come. O termo é uma palavra geral para a ideia de consumir, que aponta não apenas para uma ação destrutiva sobre os metais, mas para uma deteriorização de natureza mais ampla, como plantações e vinhas. William Baker acrescenta que no Oriente, a riqueza de muitos homens consistia no grão de colheitas abundantes. E que esses grãos eram armazenados em celeiros, onde, ao entrar carunchos ou roedores, se perdia o tesouro. Mateus 6,19 e Lucas 12, 13 a 21. Então, o que adiantou armazenar tanto grão e não cuidou? E entrou carunchos, e entrou roedores, e aí o tesouro foi perdido. Era uma grande quantidade e foi perdida. Por quê? Porque não cuidou da riqueza. Que o Senhor nos ajude a cuidar de toda a riqueza que Ele coloca nas nossas mãos. Tudo aquilo que é de valor para esse mundo e que vivemos para conquistar, jamais será duradouro, ou estará completamente guardado. Ao instruir os seus discípulos a acumularem para os céus, Jesus deixa claro que haverá uma vida após essa, e que tudo aquilo que depositamos daqui para lá será utilizado quando lá estivermos. Nós temos que fazer depósito para o céu, para este futuro eterno. Essa é uma maravilhosa perspectiva de eternidade, algo muito incomum de se ouvir em nossos dias. Há uma certa ganância, um poder de estar, um poder de ser muito, muito pouco a verdade, mas mais desejo de ter. Quando o coração do homem fica ansioso por ter, a essência do ser, ela fica anulada. E nós temos que trabalhar realizando obras de conjunto com os nossos irmãos, promovendo o Evangelho do Senhor. A maior virtude é ganharmos almas para o reino do Senhor. Então nós temos que buscar as coisas dos céus. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Nós temos que trabalhar aqui pensando no reino celestial. Se de todo nós nos limitarmos só às coisas desta terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor ajude-nos a compreender e a ter a visão,
através do Espírito Santo, de realizarmos a obra a que Ele nos chamou e nos comissionou, que é ganhar almas para o reino dos céus. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então esse é o nosso chamado, é a nossa comissão. 1:3. Evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Na Palestina, a maioria das casas era feita de barro ou tijolo cru, e os ladrões podiam entrar fazendo um buraco na parede, e ao entrar roubavam tudo que podiam carregar. Ninguém estava seguro, por mais cuidadoso que fosse, não podiam conservar os seus tesouros. A traça e a ferrugem e os ladrões representam aquelas forças que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor e serem totalmente destruídos. Nós precisamos compreender que o Senhor nos chamou à execução de uma obra perfeita, aonde a traça, nem o ferrugem e nem ladrão tem acesso. As nossas obras ficarão protegidas, guardadas, seladas para o dia da redenção. Isaías 51:8 diz assim: porque a traça os roerá como a um vestido, o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Então, o que irá gerar para todas as gerações? A salvação. A traça, ela rói. Às vezes colocamos um vestimento, uma vestimenta no guarda-roupa e deixamos por um certo tempo e não tiramos para tomar um solzinho, e às vezes vamos pegar e ela está com alguns furinhos. Por quê? Porque a traça entrou, roeu, o bicho comeu. A lã, você põe uma blusa, quando você vai pegar por tempo sem usar, você vê que ela está também perfurada. Então, é um exemplo para que nós façamos a obra do Senhor com zelo, com dedicação. O que o Senhor te deu não é para ficar guardado numa estante, não é para ficar guardado numa gaveta. Aquilo que o Senhor te deu é para você trabalhar, é para você colocar em uso, para que Ele veja graça em você e as obras, suas obras, ficarão guardadas num lugar aonde traça não come, onde ladrão não entra, e lá protegida no dia do nosso recebimento, desse dia tão grandioso que é o dia de recebermos o nosso galardão, estará lá. E você verá quão bom foi ter cuidado da obra do Senhor aqui na terra. Que o Senhor nos ajude como servos dele a cuidar com zelo da obra dele. Cuidar com zelo da obra do Senhor é colocar o coração na obra. Não é marcar hora e dia e dizer, estou aqui segunda, estou terça, quarta, quinta, sexta, mas não tem no coração a obra. Tem a visibilidade. Visibilidade não traz frutos bons para o nosso galardão. Que o Senhor nos ajude a entendermos e aonde temos que ficar e o que fazer. Jesus aponta um lugar seguro onde devemos computar o saldo das nossas vidas futuras. Acumular tesouros no céu é acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 40. Falamos no item 1.1 sobre a ordem negativa. Agora nós vamos ver a ordem positiva.
Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito no céu. E muitos pensam que estão depositando, através de obras, fazendo um crédito no céu. Ah, alguém, né, que trabalha, faz obras e acha que pelas obras serão salvos. Então ele acha que ele tem um crédito no céu e por conta desse crédito, né, ele será salvo. É engano. Isso não é criar méritos pessoais diante de Deus, nem um saldo robusto. No banco do céu, em virtude de boas práticas, de boas obras praticadas na terra. Quando usamos, porém, nossos tesouros para promover a causa do Evangelho e socorrer os necessitados, isso é investir para a eternidade. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. Nosso coração estará na terra ou no céu. Depende de onde colocamos. Se na terra, se no céu. Onde está o seu coração? Os judeus conheciam muito bem a frase tesouros no céu. Identificavam esses tesouros principalmente com duas coisas. Primeiro, diziam que as ações bondosas que alguém fazia no mundo transformavam-se em tesouros no céu. Segundo, eles sempre relacionavam a expressão tesouros no céu com o caráter. Tanto Jesus quanto os rabinos judeus sabiam que tudo que se acumulava de maneira egoísta, mais cedo ou mais tarde, se perde. Mas o que se oferecem a outros com generosidade, acumula para a vida eterna. Esse foi o princípio usado pela igreja primitiva, que cuidavam de todos aqueles que ninguém se ocupava. A igreja primitiva, quando você vai ler Atos, principalmente Atos 2, você vai ver que eles vendiam seus bens para ajudar os menos favorecidos. A igreja da derradeira hora precisa aprender com a igreja primitiva. Que nós temos que ser generosos e abençoadores. Tópico 2, a candeia dos olhos. O discurso segue e agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno e o que não tem valor e é temporal. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. Como são seus olhos? Nossos olhos são farol do nosso corpo. Podem nos elevar ou nos derrubar. Podem nos conduzir à prática do bem ou à prática do mal. Podem nos levar pelas verdades da justiça ou puxar-nos para os caminhos escorregadios da iniquidade. Aonde os teus olhos estão fitados? Pensa nisso. O olho bom, item 2:1. Aqui Jesus utiliza o olho em um sentido metafórico distinto, referindo-se a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Ele continua o tema do tesouro, aludindo ao olho como canal para a pessoa interior. Os olhos são lâmpadas de nosso corpo. É com ele que iluminamos todo o nosso interior. Mateus 6:22. Quando o olhar é simples e mira somente numa direção com clareza e atenção, então o corpo todo também será dirigido de forma correta e segura por eles. Isso significa que a caminhada de fé se torna luminosa e límpida. Se o seu olho é bom, ele se torna o canal que permite que o coração se encha
como luz do tesouro de Deus. Provérbios 10:30. Vamos ler. Provérbios 10:30. Não, é Provérbios 15:30. Provérbios 15:30. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O olhar de amigo alegra o coração. Se o olhar do amigo sincero alegra o coração, você consegue mensurar o olhar de Deus sobre a sua vida? Quanta alegria haverá? Oh, glória a Deus! Jesus acusa a religião mundana, superficial, que deixa o coração em trevas. Vemos Lucas 11:34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. É sabido que os olhos revelam o que vai no interior de uma pessoa. Por isso, se o amor e ensinos de Jesus, a verdadeira luz do mundo, dominarem nossos corações e mentes, nosso olhar refletirá essa luz e dará força ao nosso testemunho. Em que você está pondo seus olhos? Em que você está pondo seus olhos? Provérbios 4:18 diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do crente é luz crescente. É luz crescente. Assim como o nascer do sol começa com um brilho fraco da aurora e prossegue até o esplendor do meio-dia. Nós vemos pessoas pelo olhar, conhecemos a segurança ou insegurança dela pelo olhar. Olhamos nos olhos e vemos o medo estampado. Olhamos nos olhos ou vemos a segurança. Os nossos olhos demonstram, nossos olhos falam. Na literatura judaica, havia uma conexão estreita entre o coração e os olhos. Vamos ler Salmos 19:8. Salmos 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, e Ele é puro, nos purifica, então os nossos olhos são iluminados. E nós temos os olhos iluminados pela palavra do Senhor. Um caminho bem ordenado depende de uma visão objetiva e direta. O cristão não pode jamais caminhar com uma visão dividida entre dois alvos. Se a mente estiver dividida, então seremos instáveis em nosso caminho. A visão desfocada e dupla resulta em movimentos confusos. É como se eu enxergasse uma imagem duas vezes ou duplamente. Se eu vejo duas imagens, eu não estou vendo da forma correta. O que é que você tem visto? Onde os teus olhos estão fitados? O olho mau. Item 2:2. Da mesma forma que o bom olhar conduz ao tesouro divino, o mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre as nossas vidas. Jesus fala sobre nossas capacidades de discernir o verdadeiro valor das coisas. Diz que os olhos são lâmpadas, não a luz do corpo. Os olhos são lâmpadas.
e não a luz do corpo. A palavra traduzida por bom é aplos, que significa são, sadio, e um olho sem complicações em si mesmo. Por outro lado, Jesus usa a palavra mal, poneros, que significa má influência ou destempero. Esse tipo de olho vê as coisas duplicadas, exerce má influência sobre o que possui e sobre as demais pessoas. Tudo pode ser obscuro para os olhos daquele que não possui olhos bons. Como são os teus olhos? Bom ou mau? Provérbios 4,19. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Como densas trevas, podem ser tão ofuscantes que os ímpios tropeçam no óbvio, como se estivessem andando em trevas sem qualquer luz. Olha o ímpio. Ele tropeça no óbvio. Uma criança perceberia e ele não. A palavra mal aqui conota a ideia de mal moral. No mundo antigo, o olho mau é aquele que cobiça com inveja o que pertence a outra pessoa. É um olho ganancioso, mesquinho. Esta expressão aparece de forma semelhante em Mateus 2,15, onde a expressão literal é mal olhado. Às vezes nós recusamos, tá com mal olhado, né? Mas tem o olhar do mal olhado. Indica inveja. Se os olhos de um discípulo se fixam em algum tesouro terreno, como seu valor, identidade ou segurança terrena, seu coração também estará cheio de trevas. Quando a vista é colocada em algo mal, o olho se torna canal pelo qual o mal enche o interior da pessoa. Precisamos vigiar com os nossos olhos, termos o colírio do Senhor sobre ele. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos maus são cheios de cobiça e ganância. São olhos cheios de impureza e lascívia. São olhos que não se deleitam com o belo para dar glória a Deus, mas cobiçam maliciosamente o belo para o seu prazer pecaminoso. Que o Senhor nos ajude a termos um olhar focado. 2, 3 agora, os donos do coração. As ideias de 2 tesouros e dos 2 olhos nos preparam para o ponto de escolha entre 2 mestres. A tentação de adorar o Deus do materialismo era bem conhecida no judaísmo e era bem conhecida. E Jesus foi direto com aqueles que desejavam segui-lo. Não há como servir a 2 senhores. Jesus chama a um compromisso incondicional. Ou se serve a Deus ou a mamon riqueza. Ou há de detestar e rejeitar qualquer coisa que atrapalhe no vínculo com ele. Ele nos chama para uma entrega total. O materialismo pode escravizar nossa vontade. Não podemos servir 2 senhores. Ou há Jesus Cristo é nosso Senhor, ou o dinheiro. Mateus 6,24 diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Continua a aula de Jesus para nos tornar filhos e filhas do Pai Celeste. Esta é uma luta intensa e das preocupações que o dia a dia da nossa vida terrena. Admiramos as criações, os pássaros, as flores, os rios, o sol, a lua. Sabemos que a eles nada falta. Buscam na própria criação do Pai a sua sobrevivência e sempre encontram ali diante deles. Cantam, voam, despreocupadamente, pois sabem que o sustento está ali à sua espera.
Já nós nos agitamos para lá, para cá, preocupados com todas as coisas, dificilmente conseguiremos aquietar. Quando sentimos que nos falta algo ou quando não temos controle de fatos em nossas mãos. Mas Deus o Pai está ali à nossa espera, dizendo que nos sustentará. Não precisamos nos preocupar com isso. É uma área da nossa vida que Jesus quer trazer no terreno da fé, o amor do Pai. Tópico 3. A busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Ao priorizarmos a sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo. 3.1. A prioridade de cada cristão. Buscar o reino de Deus deve ser a prioridade de cada cristão. Na lista das prioridades, o conhecimento de Deus e de seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Reino de Deus refere-se à esfera da salvação. Jesus pede a todos que busquem a salvação e com ela viriam o cuidado pleno e a provisão de Deus. Romanos 3:32, lemos no início e releremos agora. Se ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós, se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? O apóstolo Paulo quer nos convencer da certeza da nossa herança nos céus. Deus não deserda seus filhos. Deus não deserda seus filhos. A vontade de Deus é impregnar esse mundo com a sua influência benigna. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que alivie todos os nossos fardos, nossas necessidades, enfermidades, preocupações. Jesus se refere a um relacionamento, a uma busca profunda, que possa tanto nos fazer ver e entender, quanto esclarecer aqueles que andam em trevas. Buscar o reino é esforçar para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento. Mateus 5:48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para que o reino de Deus avance, ele deve primeiro crescer no coração de cada homem e mulher de fé. Se o coração deste homem ou mulher não estiver preparado com as bênçãos do reino de Deus, então não pode ser bênção a outros no reino do crescimento. Em termos práticos, se o coração de um crente não crescer em Cristo, então a influência será pequena, sem frutos, e o reino não cresce, não avança e não seremos uma influência para o mundo. A justiça do reino. A conjunção do reino e a justiça constitui um tema especial no Sermão do Monte. Item 3.2. Quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos mais fundamentais de seu ser, que garante suas ações para com qualquer pessoa, sejam de acordo com o que ela merece. Justiça é dar a outrem o que lhe é de direito. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que é devido. Os religiosos da época de Jesus conheciam toda a verdade da lei, mas exerciam uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos e viver uma vida disciplinada e regida na palavra de Deus. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões humanos e viver uma vida disciplinada e regida na palavra de Deus. Colossenses 3:1-2 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. A verdadeira batalha pela santificação humana já foi travada e foi ganha por Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição. A nós compete, primeiramente, crer na realidade e então passar a vida inteira tomando posse dos elementos
da nova natureza e jogando fora os da velha. A verdadeira santificação começa com uma mudança radical de foco. Em vez de focar no pecado, focar no céu. 3.3. Ao listar a prioridade do reino, Jesus fez uma importante declaração para aqueles que são seus discípulos. Ele disse que cuidaria de todas as nossas necessidades. Isso não significa que ele nos concederá todos os tipos de desejos ou coisas que nos agradam. Diz que ele nos suprirá. Se Deus é nossa prioridade, então nos suprirá. Mas Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar por coisas como o que comeremos, o que haveremos de vestir, porque a vida tem um valor mais alto e merece ser dedicada a um propósito mais alto, que é a escassez dos nossos haveres. Confiar nunca foi fácil, mas é preciso exercitar a fé, e a busca pelo conhecimento é o caminho. A confiança nasce de um estado espiritual que depende unicamente da entrega do nosso ser diante de Deus. Concluindo, faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário para o nosso bem-estar nesta terra. Então, portanto, sigamos a recomendação do próprio Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que possamos aprender mais um pouquinho nesse dia sobre os tesouros, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Deus abençoe, um beijo a todos.